dessa semana é anos 70. Venha ver como eu fiz o meu look e como eu reajo ao look dos participantes. Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. E o desafio da semana é década de 70. Os participantes tiveram que se inspirar na década de 70 para fazer um look atual. Vou mostrar para vocês como que eu fiz o meu enquanto eu conto um pouco sobre essa década. Vou falar sobre o meu desenho, que eu fiz de errado, que eu não fiz, inspirações e tudo mais. E também vou reagir aos looks dos participantes do desafio dessa semana. Então, se você quer participar dos próximos desafios, dá uma olhadinha lá no meu perfil no Instagram, que tem tudinho explicadinho. E também, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E também dá um joinha, que é bom pra nós aqui, né? Dá uma ajudadinha. Se tiver alguma sugestão também, deixa aí nos comentários pra gente interagir e fazer esse canal melhor a cada dia. Então, bora! Vou aqui falar um pouco enquanto eu desenho da década. E vou aproveitar que na semana passada eu falei sobre a década de 60 e já vou pegar um gancho do final da década de 60, que foi o movimento hippie. Também continuou na década de 70 até meados de 70 e começou o quê? Começou com aquelas roupinhas, pastel, artesanal, com franjas, batas, aquelas calças bocas de sino, cabelos ao vento, miçangas e penas, paz e muito amor. Mas foi evoluindo essa característica dessas roupas, né, do movimento hippie, já foi virando um pouco mais psicodélicas, com cores, com estampas, com jeans, com coisas que não eram tão de miçanga, mais naturais. Já começou um pouquinho de plástico, um pouquinho de poliéster, mas continuou aí com a boca de sino, com a bata, só que com muito mais cor. E eu até vou dizer pra vocês que tinha um pouquinho de brilho também nessa questão, que também, se você for ver, acabou se misturando com o próximo movimento, que é o movimento da era disco, que é das discotecas, aquele negócio dos balos do sábado à noite, de outra volta, que tinha aquela coisa mais formal, de terno, de vestido, de brilho também, de poliéster e tudo mais, que foi ali evoluindo os hips. Sempre tem os que ficam lá na ideologia hippie, mas tem os jovens do oba-oba que vão mais na modinha mesmo e vão seguindo as tendências do momento, e nesse momento era a disco. Fica bem característico, né? Quando a gente pensa em década de 70, algumas pessoas pensam em hippie, outras pensam nessa era da discoteca. Aqui no Brasil tem uma novela que chama Dancing Days, que é bem característica nessa época. Eu não sei dizer pra você agora se ela foi feita na década de 70 ou 80, porque lembra que eu falei lá no vídeo da década de 80 que aqui no Brasil as coisas chegavam atrasadas? Então, era por isso. Então, eu não sei se essa novela foi 70 ou 80, embora no começo de 80 também ainda se usava essa moda disco, de discoteca também. Depois dessa era disco, depois não, né? Acho que junto ali, em paralelo, porque assim, no final da década, de meados da década de 70 pra frente, começa aquele negócio que eu falei pra vocês do movimento jovem ficar mais forte e se distribuindo em tribos. Nisso, tinha os hippies, tinha os discos, que ali tinha gente que se misturava um pouco, também veio o glam rock, também deu uma misturada. Então, se a gente for parar para analisar a década de 70 nesse período, a gente vai achar que é tudo a mesma coisa. Só que não é. Cada um tinha suas ideologias, né? Tinha suas formas de viver a vida. Mas falando em moda, era tudo uma coisa meio mesmo visual, porque o glam rock vinha também com brilho, com cor, com estampa. Vinha com a androgenia, começou aí a androgenia, não tinha a diferenciação de sexo, então não tinha roupa feminina e masculina, todo mundo usava tudo a mesma coisa, era uma coisa mais liberal nessa questão, mas visualmente falando era meio assim um parecido com o outro, apesar que eu volto a dizer, cada um tinha lá o seu movimento, tinha as suas ideologias, mas esteticamente falando era muito parecido. Então o que se via, né, nesses três, falando nessas três tribos entre aspas, né? Via-se vestido de poliéster. O poliéster entrou com tudo na década de 70 por conta da guerra, que foi importante. Lá na guerra, vou voltar lá na década de 60, na guerra. Não, na verdade 40, né? Nem lembro mais, que quando a guerra acabou. Mas enfim, o poliéster surgiu na guerra, que antigamente os paraquedas eram feitos de seda, só que seda é caro.
e aí eles desenvolveram a fibra de poliéster para fazer paraquedas. Que foi daí que surgiu todas essas roupas de poliéster que vocês conhecem hoje. Veio ali, ó, o tataravô do poliéster, da sua brusinha de poliéster, é um paraquedas de um soldado. Veja bem, né? É interessante, né? Sabe de onde as coisas veio. Enfim. Aí tinha vestido de poliéster, plataforma, body colorido. Você achou que o body era invenção atual? Não, senhora, não, senhor, é antigo. Estampas. E aí tem um monte de coisa que eu escrevi aqui que eu não tô conseguindo ler porque minha letra está ilegível. A mão vai doendo e a letra vai ficando horrorosa mesmo, é isso. Enfim, a década de 70 foi a década brilho, cor, purpurina e tudo mais. Tava tudo lindo, com muito brilho, todo mundo se divertindo, até que alguns rapazes lá do subúrbio da Inglaterra, filhos de operários insatisfeitos com tudo que estava acontecendo, tinha guerra, tinha miséria, tinha desemprego, e aí surgiu o movimento punk, que veio contra tudo o que estava se falando. Cadê o brilho, cadê a cor? Tudo o contrário. Roupa preta, maquiagem preta, apesar de ter cabelo colorido, tipo aqueles moicanos, mas era uma forma de contestação. Então tinha roupa rasgada, remendada, suja, tudo que era pra mostrar mesmo. Tudo de ruim, né, assim, a subversão mesmo, né? Não pra mostrar, né? Pra abrir os olhos da sociedade, chocar a sociedade. Então tudo que chocava, eles colocavam na estética deles. E aí que você vai conseguir ver naquilo que eu falei na década de 80, eu vou deixar linkado aqui para se você não viu, ver o vídeo, da questão das tribos. Quando eu disse que na psicodélico lá, hippie, disco e o glam, era meio parecida a estética, o punk veio para mudar, para romper essa questão da estética, e aí sim vocês vão conseguir ver bem os subgrupos, né? Os grupos, as distintas tribos, cada um com a sua ideologia e cada um também com a sua vestimenta, porque dentro da tua ideologia vinha também essa estética. Ali no hip, lá no comecinho, que era o paz, amor, natureba, trazia tudo o que eles querem falar, que a tribo quer falar, eles trazem na vestimenta. E aí na década de 80 isso fica mais latente, né? Que vocês quiserem dar uma olhadinha lá para quem não viu. E aí que veio também, aí no final da década de 70, o movimento hip hop, na década de 80 os yuppies e assim por diante, que daí é uma questão de tribos também eu posso falar, né? Essa questão de tribo que é bem interessante. Algum dia desses. Enfim, e é isso. E aí a década de 70 foi marcada por esses 4 movimentos, então. No finalzinho punk, você pega a década de 80, bastante punk ainda, mas deixar claro que começou na final da década de 70. E foi muito importante pra moda o movimento punk. Por incrível que pareça, eles queriam uma coisa bem submundo, né? Underground, e no final das contas foi bem importante nessa questão da moda também, assim como todos os movimentos, né? Mas eu queria deixar bem frisado também que o punk, apesar da gente, quando fala década de 70, não lembrar do punk, ele também foi um movimento importante aí, principalmente para a estética na moda. Aí os estilistas dessa época se usaram desses artifícios aí do movimento jovem para poder criar as suas peças, né? Como eu disse na década de 60, que isso ficou mais forte, né? De as marcas e as grandes grifes se basearem nesses movimentos jovens. Na década de 70 não foi diferente. Aqui no Brasil, como eu disse, sempre veio um pouco atrasado, então o movimento hippie não foi tão atrasado porque a Jovem Guarda também continuou aí na década de 70, né? Então não veio tão atrasado assim, mas sempre é um delayzinho aí, principalmente nessa fase, que aqui no Brasil era ditadura, então realmente não tinha muita informação. Enfim, é isso, gente. História da moda. Hoje é o nosso último desafio de história da moda, de décadas, né? O próximo desafio ainda eu não idealizei. Segunda-feira vocês vão saber. Acho que domingo. Domingo eu já vou falar aí pra vocês. E essa história, a moda, né? A história da moda é muito importante pra vocês saberem o porquê das coisas. Se hoje usa determinado tipo de peça, é porque tem um contexto histórico, um contexto por trás de tudo, né? Um porquê por trás de toda essa peça, essa cor, essa indumentária. Eu acho muito importante a história da moda. Eu sou fascinada. Desde criança eu adoro história. Junta moda com história e fico mais fascinada ainda. E por isso eu acho super importante todo mundo saber. Antes de desenhar, é mais importante você saber da história da moda do que propriamente do desenho. Então, por eu gostar muito disso, eu vou fazer vídeos de história da moda. Enfim, vou fazer alguns
algumas temporadas com temas específicos de moda. O que eu tô pensando ser pra primeira temporada é as 100 anos de história da moda no Brasil. Só que para eu conseguir fazer todo esse estudo, estudar tudo, pesquisar, montar um vídeo bem legal com imagem e tudo mais, eu preciso de tempo. Então, eu vou deixar agora, a partir de hoje, 2 vezes por semana vídeo só no canal, que é o desafio na sexta e um outro vídeo de tutorial na terça-feira, muito provavelmente. Então, não são mais 3, são 2 por enquanto, mas por uma boa causa, né, gente? Porque vai ser bem legal. Eu vou manter vocês informados por aqui, no decorrer desse processo todo, e lá no meu Instagram também, se você não me segue por lá, que vai ter tudo explicadinho, bonitinho, sempre, mas eu vou informar aqui também pra quem não tiver Instagram. Se você estiver vendo do futuro, se for uns 3, 4 meses pra frente, dá uma olhadinha na playlist que eu acho que já deve estar rolando essa primeira temporada aí dos 100 anos de moda no Brasil, certo? E é isso, gente. Agora eu vou falar um pouco sobre o meu look, o que eu fiz, o que eu escolhi pra fazer aqui no meu look. Eu escolhi o macacão, que nessa época o macacão foi muito forte e se intensificou bastante na década de 80. O macacão vem na década de 70 também. Eu trouxe um pouco essa característica glam, né, de discoteca, meu rock glam, com essas mangas bufantes, que já foi ali se transformando uma manga maior ainda na década de 80. E eu fiz o contraponto com a peça esportiva, que também foi muito forte, né? Eu ia fazer ali um patins, mas eu fiquei com preguiça de desenvolver todo esse design desse patins. Aí eu fiz um All-Star mesmo, que o All-Star já é referência do punk. Por incrível que pareça, ele traz essa referência do punk, que é essa coisa do tênis, e eu quis misturar aí, fazer essa misturinha legal. Então ficou um croquis assim, meio disco ali no brinco, meio glam, meio sport, ficou uma coisa bem misturadinha aí, década de 70. Eu trouxe também essa questão do cinto da mesma cor, que tá muito se usando hoje em dia, esse macacão com esse cinto da mesma cor. Fiz o zíper dourado por conta do glam, né, da era disco, mas também porque eu perdi minha caneta prata, né, foi um truque aí. E é isso. Essa aí é a minha referência pro meu lookinho. Eu adorei fazer isso, ficou bem legal. Mas eu vou falar um pouco mais do desenho depois. Agora eu vou falar do look, vou avaliar o look do pessoal que participou. Bora pro primeiro look. O primeiro look é o do Thiago. Ele trouxe um tricôzinho aí, acho que é um tricô, né, Thiago? Não é blusa de moletom não, né? Eu acho que é um tricô. Com uma sainha, mini saia e um meião. Esse meião muito usado na década de 90. Você vai falar assim, Thiago trouxe década de 90. Mas você está com muito engano, está muito enganada, enganado. Porque assim como hoje a gente se baseia em décadas passadas, na década de 90 era a mesma coisa. E foi baseado na onde? Na década de 70, esses meião. E geralmente usava com o quê? Com patins, aquele patins que eu ia fazer e não fiz. Adorei, Thiago, você usou tons neutros aí, de verde militar, esse caque, cores usadas lá no início da era hippie. Eu adorei essa mistura. Sobre o desenho, não tenho o que falar. Adorei a posição, adorei os movimentos de sombra. Perfeito, parabéns! E a Dai trouxe uma referência totalmente hippie, psicodélico. Aquela era que eu falei pra vocês, que era que tinha mais cores, mais estampas, com essa pantalona amarela que é super tendência hoje em dia também. Pantalona eu digo porque se fosse uma boca de sino estaria mais afunilado não, mais apertado ali na parte da coxa, e o sino da boca estaria mais proeminente. Então, Dai, se a sua intenção era boca de sino, já ficou aí a dica do desenho. Mas se for pantalona, está perfeito, está ok. Eu gostei bastante, gostei da posição. Só mudaria o movimento de tecido da calça. Faria mais movimentos ali na parte do joelho e um pouco mais na barra também, por se tratar de uma calça com bastante tecido, com uma boca mais larga. E não faria esse movimento no meio que você fez meio em preto aí. É isso aí, do resto tá ótimo, parabéns. O próximo look é o da Maria, ela também se inspirou no hippie, só que um hippie mais chique, né? Ela trouxe um glamour aí pra esse hippie, usou um crochê, acredito que esse vestido é de crochê, que também é muito forte lá no começo dos hippies. Gostei da faixinha do cabelo e eu gostei desse chique que ela trouxe, né? Não foi um hippie
largado. Foi um hippie chique também, muito usado. E o que a gente traz pra hoje, né? Que é esse estilo meio folk, é o que a gente consegue traduzir nos dias de hoje. Eu adorei o Dancing Days aí do lado, na sua ambientação. O Dancing Days que eu falei, ela representou exatamente a roupa da mulher lá, que eu esqueci o nome. Esqueci. Enfim, perfeito, Maria, parabéns. Questão da roupa, do desenho, o movimento tá bom, luz e sombra tá bom. Adorei a representação ali das franjinhas com o movimento da perna, ficou perfeito. Eu só tomaria cuidado na questão do peito, que ficou um pra baixo, outro pra cima. Na hora de você alinhar eles, eu sei que nessa posição é complicado por conta disso, mas só é sempre na mesma direção, certo? Do resto tá perfeito, parabéns. Rosana trouxe um look não literal. Não literal que eu digo assim, quando você olha, você não fala que é de tal década. Mas tem elementos da década que ela soube trazer para esse look. Por exemplo, esse pullover que é de tricô, que é o manual, né? E também o xadrez para dar referência ao punk, junto com a bota. E essa camisa chemisier, que ela transformou em uma chemisier, um vestido, que também traz aquela questão da androgenia, do unissex, que a camisa era usada por homens. E nessa década foi difundido mais, foi defendido mais essa tese, não que não usava antes. Mas Yves Saint Laurent trouxe o blazer, trouxe a camisa pra mulher, pra sociedade ver que não se existe roupa de homem e de mulher, qualquer um pode usar o que quiser, reforçando mesmo essa questão da androgenia tão forte na década de 70. Então ela soube trazer tudo isso pra esse look. No desenho, tá tudo ótimo, o movimento de tecido tá perfeito, ficou perfeito agora, degradê tudo, tá maravilhoso, parabéns. Vamos então para o da Isabela, que ela também usou referência do hip, porém essa calça boca de sino dela tá bem disco, então ela deu uma misturada, como né, na década eu falei que às vezes dava uma misturada mesmo. Ela deu essa misturada, trouxe uma batinha ali floridinha, com uma manga geométrica, esqueci o nome dessa manga, gente. Assimétrica, isso mesmo, assimétrica. E um lencinho no pescoço. Tá se usando bastante esse tipo de blusa, né? Meio batinha, meio larguinha. A calça, ela deu uma inovada aí na questão do plissado. Mas dizem as boas línguas fashionistas que a calça flare está voltando. Ou seja, inspiração na boca de sino, não é mesmo? Gostei bastante do seu look, Bela. Sobre o seu desenho, eu melhoraria um pouco mais na questão do movimento da blusa. Deixaria mais fluido, que ficou um pouco engessado. E o plissado ficou bom, só melhoraria também na luz e sombra. Do mais, a combinação de cor ficou bom, eu gostei de tudo, eu só não tô conseguindo ver o rosto, mas ficou muito bom, parabéns. Agora eu vou falar do meu look. Eu já falei um pouco da inspiração dele lá no meio do vídeo. E eu vou apontar os erros agora que eu cometi nesse look, neste croquis. Pela surpresa da nação, de todo mundo, eu tenho que dizer algo que vai chocar a sociedade. Que é que eu não vejo nada de errado neste croquis. Muito bem. Nem sempre, né, a gente tem alguma crítica para tecer sobre nosso trabalho. Hoje eu não tenho, tá vendo, gente? Não é sempre que eu fico aí criticando meu trabalho, não. Tem dias que eu gosto também. Para não dizer que não tem nada, eu acho que ficou um pouco manchado na pele. Mas em minha defesa, a caneta acabou no meio do processo aí. Tirei água de pedra dessa caneta aí, por isso que ficou um pouco manchada. Do mais, eu acho que tá tudo ótimo. Tudo maravilhoso, principalmente o cabelo, o rosto, não tenho nada a declarar. Se alguém tiver aí alguma crítica para fazer no meu desenho, sinta-se à vontade, porque às vezes eu não tô enxergando de tão legal que eu achei, mas outras pessoas enxergam, não é? Tanto que eu falo das pessoas, eu aceito também. Então, se você tiver alguma coisa aí para falar do meu desenho, pode falar que eu aceito de boinha. E é isso, gente. Desculpa a todos que não deram tempo de entregar, porque eu antecipei a entrega por conta de compromissos. Não ia conseguir dar conta de tudo na sexta-feira, hoje no caso, né? Desculpa, mas o próximo já sai domingo. Eu já vou dizer a próxima batalha, que eu não sei ainda. Mas acho que vai ser legal. E só que não vai ser de décadas, vai ser diferente. Não sei como ainda. Se vocês quiserem me dar sugestão, pode me dar, porque não tem nada definido. Deixa aí seus comentários, qual look que você mais gostou. Se você tem mais alguma coisa a acrescentar na questão da história, deixe, pode ficar à vontade, que a casa é sua. Não deixe de ativar as notificações para você não perder os próximos desafios, nem os próximos tutoriais e nem tudo que vai vir de legal. Se inscreva no canal, que é muito importante
pro YouTube ver que esse canal é legal. E é isso, um beijo e a gente se vê por aí.